E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom. E pessoal, hoje nós temos aqui um vídeo então falando a respeito de um suposto episódio retratado identicamente às HQs ou de forma bastante parecida, o que seria uma coisa bastante positiva para a série, já que a HQ que eu estou falando é uma HQ muito interessante, beleza? Logo depois da vinheta a gente fala mais sobre isso. Bora pro vídeo! Bom, vamos lá então, pessoal. Estou especificamente falando a respeito da HQ 116, que é uma edição de HQ logo em seguida, a primeira edição em que a guerra começou mesmo, que o pessoal do Rick vai até a porta do santuário, né, para fazer bagunça lá e tal. O Negan mostra o Gregory ainda mais, tal, exibe lá que ele tem um refém e tudo mais. E aí o Rick começa realmente a atirar contra o santuário nessa HQ. A HQ 116 abre um tiroteio gigantesco na frente do santuário. Acontece mais ou menos da seguinte forma: o Rick começa a falar pro pessoal do Ezequiel derrubar os atiradores do Negan, que estão lá no alto do prédio, né? No alto da fábrica onde reside o pessoal do Negan, onde é o santuário, na verdade. Eles derrubam os atiradores e tudo mais, e o Rick manda trazerem mais munição. Aí, com mais munição, eles derrubam todas as janelas do santuário, quebram praticamente tudo de janelas do santuário. Qual é esse motivo? Por que atirar nas janelas, cara? Porque simplesmente atirando em janelas você faz muito barulho. Fazendo barulho você chama zumbis. Então a ideia do Rick era chamar os zumbis das redondezas para irem até o santuário, buscarem um suposto lanchinho, que na verdade não existia, mas era mais para atrapalhar o pessoal do Negan, né? Era para manter os salvadores lá dentro. E o Rick já tá cheio de ver que zumbis em massa, né, vários zumbis assim juntos dentro de um só local, buscando uma só coisa, que seria matar os salvadores, é uma coisa que atrapalha muito. O Rick já cansou de ver locais onde ele estava abrigado serem destruídos por zumbis. Isso não é uma coisa nova para ele. Ele sabe que ia funcionar. E acabou que funcionou, né? Ele conseguiu chamar todos os zumbis das redondezas para o santuário e tal, fazer uma grande armadilha para que o pessoal do Rick, Ezequiel e Jesus pudessem ter o tempo de ir até os locais, os pontos de controle dos salvadores, né? Como eles fizeram já na sexta temporada, indo lá onde o Padre Gabriel fez a sua primeira vítima e tal, encontraram alguns carros, enfim, aquele local ali. Basicamente isso, eles vão destruir o santuário para terem tempo, né? Vão chamar os zumbis para lá, para terem tempo, enquanto o pessoal dos salvadores destrói os zumbis, de eles irem nas bases dos salvadores, matar o resto deles que estão nas estradas, né? O Dwight deu localização para eles. Beleza, firmeza. Vai ser o primeiro episódio, Dom? Provavelmente não. Por que não? Porque nós ainda não vimos o Dwight dar as localizações, né? O Dwight só falou que ele poderia fazer isso, né? Destruir os pontos de controle e tudo mais. O Dwight não deu as localizações ainda. E o pessoal do Rick não foi até a porta do santuário. Eu acho que o primeiro episódio, se ele terminasse com o pessoal do Rick na porta do santuário, igual ele faz nas HQs, na HQ 115, se não me engano, eles terminam lá na porta do santuário gritando Negan, né? E ali é um ponto muito interessante, o pessoal fica malucão, né, cara? Olha só, cara, tá todo mundo aqui reunido. É interessante pra caramba. Então, eu acho que não vai ser o primeiro episódio, mas deve acontecer. Por que, Dom? Beleza, vamos lá então. Por que será que vai acontecer? Nós temos aí, no momento do começo do tiroteio, o Rick, Jesus, Ezequiel e seu pessoal utilizam de 2 ônibus e uma caminhonete como local de abrigo contra os atiradores do santuário, contra os salvadores que estão atirando contra eles. Então eles se abrigam atrás de carros, né? Beleza, tranquilo. O que acontece é que o Rick recentemente foi visto em uma caminhonete modificada, com umas modificações bem interessantes por sinal, e muito sugestivas, que era algumas placas de metal ao lado da caminhonete. Nós tínhamos uma caminhonete, uma Chevrolet, deve ser uma S10, sei lá, mais antiga, o modelo cabine não duplicada, né, cabine normal, cabine comum. E ela tinha ali atrás uma placa de metal bem grande e do lado 2 placas de metal bem grandes. Porém, era só de um lado, o que sugere que o Rick vai parar essa caminhonete virada para algum local. O que seria, no caso, o santuário, né? O Rick ia parar ela com as placas viradas para o santuário para terem de onde se proteger. E iam utilizar as laterais dela para atirar contra o santuário. Ou seja, se nós formos caminhar como nas HQs, isso realmente é muito possível, porque nas HQs tem uma caminhonete parada em frente ao ônibus e ela está sendo usada. Então, isso basicamente é uma coisa que essa caminhonete poderia ter uma finalidade, que é essa finalidade, porque caso fosse para carregar pessoas, ela teria para carregar pessoas em um ambiente cheio de zumbis. Ela teria que ter no mínimo placas dos 2 lados, mas ela tem apenas de um dos 2 lados, o que sugere que o Rick vai parar contra algum local, no caso o santuário. Muito bem, então basicamente isso, né? É possível, muito possível.
Mas tem um grande problema, eu queria entender o seguinte, nessa mesma edição, na edição 116, a Holly ela vai quebrar o portão do santuário, quebrar a grade do santuário. Quando o Negan acha que tá tudo uma merda já, ela vai lá, né, o Rick ia fazer isso, ela dá uma cacetada no Rick onde não deve, né, e o Rick acaba deixando, né, tendo que deixar, sendo obrigado a deixar que ela vai e faça isso pela morte do Abraham, né, para vingar o Abraham lá e tal. E ela mexe a caminhonete contra o portão do santuário ali, quase morre por um zumbi, o Negan salva ela, né, entre aspas, salva para depois judiar. Enfim, quem vai quebrar o portão do santuário, molecada? Tô com bastante medo pela Rosita, mas não pode ser a Rosita, porque a Rosita tem que estar mais na frente com o tal do Eugene, né? Então vocês estão ligados que vai ser bastante complicada essa edição. Eu tenho que entender porque o portão do santuário tem que quebrar. Alguém tem que quebrar aquela grade, cara. Não tem como o zumbi entrar pulando a cerca. Não estamos mais na primeira e segunda temporada. Os zumbis não pulam cercas. Eles têm que quebrar o portão. O portão é bem forte, cara, pra ser uma coisa tipo, vai atrapalhar, entendeu? Então o portão tem que ser quebrado por alguém. A não ser que faça uma cagada de deixar vários zumbis juntos lá e eles mesmos quebrem o portão. Mas eu pretendo ver alguém quebrando esse portão e eu quero saber quem vai ser. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí qual que é a dinâmica desse vídeo que eu quis trazer pra vocês aqui, que tenham compreendido tudo. Caso haja alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou esclarecer, beleza? Aquele forte abraço, até a próxima, vou ficando por aqui. Valeu, fui!